Bom, pessoal, então, nossa aula de hoje aqui agora é sobre inequações simultâneas, tá bom? A gente vai usar o que a gente aprendeu aí no estudo do sinal de funções lineares, tá bom? E vamos tentar entender o que significam as inequações, tá bom? Quando você tem uma inequação, basicamente, o que ele está procurando aí, né, são soluções dentro do domínio da função ou das funções, né, dentro do domínio na qual as funções estão válidas, né, na qual você tem aquela desigualdade sendo satisfeita, né. Então, por exemplo, quando você tem uma dupla desigualdade, tá certo? Do tipo f de x menor do que g de x do que h de x, né? O que ele está procurando aqui saber, né, nessa desigualdade é quais são os valores de x, né, que você pode usar na expressão de f de x, de g de x e de h de x, de tal forma que o resultado, ou seja, aquilo que você vai substituir, né, na desigualdade, seja satisfeito, né? Então, por exemplo, se você disser que o 2, né, x igual a 2, satisfaz essa desigualdade, isso significa que o f de 2 é menor do que o g de 2, que por sua vez é menor do que o h de 2. Tá bom? Então, a dupla desigualdade se decompõe em duas inequações simultâneas, né? Isto é, equivale a um sistema de duas equações em x separadas pelo conectivo I, né? Então, quando ele diz aqui o conectivo I, né, isso é um indicativo de que você vai ter que satisfazer tanto a desigualdade de cima como a desigualdade de baixo. Então, não adianta, né, você satisfazer somente o f de x ser menor do que o g de x, mas você vai ter que procurar também soluções dentro dessas aí, na qual o g de x é menor do que o h de x, né? Então, pode parecer um pouco abstrato, né? Mas basicamente, formalmente falando, é o seguinte: indicando S1 como sendo o conjunto solução da equação 1 e S2 sendo o conjunto solução da equação 2, a dupla desigualdade, né, ou seja, a solução completa dessa dupla desigualdade, é a interseção dos dois conjuntos. Tá bom? Então, por exemplo, se você tiver que, para satisfazer essa primeira inequação, todos os valores de x têm que ser maior do que 2, né? Ou seja, digamos só x maior do que 2 satisfaz essa desigualdade aqui, né? E a desigualdade de baixo somente são os valores menores do que 5, né? Eu só estou dando exemplo. Digamos que você encontrou aqui como solução de cima todos os valores de x serem maior do que 2. Né? Ou seja, qualquer valor de x maior do que 2 satisfaz a equação de cima. Mas a de baixo você já encontrou que a solução são os valores menores do que 5. Tá bom? Então isso é um indicativo de que quando você faz a interseção dessa solução com essa outra solução aqui, se a de cima está te dizendo que o x só pode ser maior do que 2 para ser satisfeito, e a de baixo está te dizendo que o x só pode ser menor do que 5, né? Quem é a interseção dos dois conjuntos? A interseção dos dois conjuntos vai ser aqueles valores de x que são maiores do que 2, mas ao mesmo tempo são menores do que 5. Tá bom? Então, isso tem que ser satisfeito ao mesmo tempo. Então, por exemplo, 2,1, 2,2, 3, 4, 4,8, 4,9 e assim vai, né? Até 5. Digamos que, como aqui a gente tem uma desigualdade, né, não é uma igualdade, não é um menor igual, é simplesmente um menor, tá bom? Então, 5, por exemplo, não vai satisfazer, porque você não quer a igualdade, você quer a desigualdade, tá bom? A gente vai ver mais exemplos na frente, mas eu estou dando aqui somente a teoria, né, do que significa satisfazer uma inequação simultânea, né? Significa que você vai satisfazer a inequação de cima e a inequação de baixo, e tem que ser ao mesmo tempo, ou seja, você vai ter que procurar soluções dentro do domínio das funções, de tal forma que esses dois conjuntos aí sejam, né, interseccionados, ou seja, a interseção dos dois conjuntos que vai ser a solução completa. Tá bom? Então, vamos aqui. Exemplo. Digamos que você queira resolver a inequação, eu vou trabalhar somente com funções lineares. Você pode aí, quando você vai estudar livros de cálculo,
O próprio Hoffman mesmo, né, ele vai falar ali de parábolas mais na frente, né? E aí você pode se deparar com inequações usando parábolas, né? Usando funções trigonométricas, né? Mas não é isso que eu quero, tá bom? No momento eu quero que vocês aprendam a trabalhar com as funções lineares e entender o que significa estudar o sinal das funções lineares e juntamente trabalhar a parte de inequação. Não tem como você separar estudo do sinal de inequação, porque os dois estão intercalados, tá bom? A gente vai ver vários exercícios aqui de inequações, de como que elas podem ser resolvidas. E se você treinar, você vai ver que é muito simples, tá bom? Então, digamos o seguinte, que você tem uma função linear do tipo 3x mais 2, tá bom? Então, perceba que essa função aqui ela já é crescente, tá bom? Uma função com m positivo. E ele quer saber quem são os valores de x que são menores do que essa outra função menos x mais 3. Então aqui já tem uma função decrescente, né? E ao mesmo tempo são menores ou igual a x mais 4. Tá ok? Então perceba que eu quero soluções que ao mesmo tempo sejam menores do que x menos 3, menos x mais 3, desculpa, e ao mesmo tempo sejam menores do que x mais 4. Quem são os valores de x que satisfaz essa brincadeira aqui? Você pode testar, fazer logo um teste inicial para saber se vai satisfazer, né? Por exemplo, digamos que você queira só testar o zero, né? Zero é a solução desse problema. Vamos ver, se eu substituir zero aqui nessa primeira, aqui fica só 2 e aqui fica 3. 2 é menor do que 3? Sim, é verdade. 2 é menor do que 3. Agora, se eu substituir 0 aqui e 0 aqui, vai ficar 3 é menor do que 4. 3 é menor do que 4? Sim. Então, o 0 já é parte da solução. Ele faz parte de uma solução, ele está contido na solução. Mas isso não é tudo. Isso não é suficiente, né? Existem outros valores. Existe uma infinidade de valores. Você está definindo que o seu domínio são vários valores pertencentes aos reais, né? Pode ser que isso aqui você tenha infinidade de soluções, tá bom? Vamos testar outro valor, só para fazer uma brincadeira aqui antes de resolver diretamente o problema. Vamos testar um 1, né? 3 vezes 1 dá 3, mais 2 dá 5. Bom, desse lado de cá, menos 1 mais 3 dá mais 2. Aí você já vê um problema aqui, ó. 5 é menor do que 2, então você já vê que não é. Então perceba que o valor x igual a 1, ele não vai satisfazer essa inequação, essa primeira parte aqui. Tá certo? 1 não satisfaz. Apesar de que, se você substituir uma aqui, ó, nessa do meio, o resultado dá 2, né? E se você substituir uma aqui, o resultado dá 5. 2 é menor do que 5? Tá bom? Então 2 ser menor do que 5 indica que x igual a 1 é solução dessa desigualdade aqui que eu chamei de 2. Mas não é solução da desigualdade 1. Então, x igual a 1 não é solução do problema. Por quê? Porque eu tenho que ter uma interseção, eu tenho que ter uma similaridade entre as duas soluções. Eu tenho que ter aí o que tem do conjunto S1, solução S1, que tem no conjunto S2 também. Não posso ter só as soluções de um conjunto, né? Então o zero é uma solução boa. Por quê? Porque ele está nos dois conjuntos. Ele está nos dois conjuntos. Entretanto, o 1 ele só está em um dos conjuntos, que é o conjunto 2. O conjunto 1, como solução, x igual a 1, não pertence. Porque o resultado aqui, que você acabou de ver, me dá 5 menor do que 2, o que é uma inverdade. Não é verdade. Tá bom? Mas vamos resolver exatamente. Então, vamos pegar aqui o primeiro conjunto. E a gente tem o seguinte, 3x mais 2 é menor do que menos x mais 3. Pronto, você trabalha somente com essa primeira desigualdade. Vamos lá. Quando eu passo o x para o outro lado, vai ficar 4x. Quando eu passo o 2 para o outro lado com sinal negativo, vai ficar 1. Então, aqui a gente tem o seguinte. Eu tenho x, tá certo? X menor do que 1/4.
Tá bom? Menor do que 1/4. Tá certo? Então, x é menor do que 1/4. É uma solução, é parte da solução. Aí você já vê que, por exemplo, os valores que a gente testou. Né? O zero está aqui. 0 é menor do que 1/4, porque 1/4 é 0,25. Né? 0 é menor do que 1/4. Tá bom? Entretanto, 1 não é solução aqui, porque 1 não é menor do que 0,25. Então perceba aí que você já encontra alguns probleminhas, mas aí x menor do que 1/4 é solução. Vamos resolver agora o conjunto 2, que eu pego a interseção do meio e a última equação. Né? Ou seja, eu pego a equação do meio e a última equação. Menos x mais 3 é menor ou igual a x mais 4. Né? Aí o que a gente faz? Passa o x para o outro lado, vai ficar menos 2x. E o 3 a gente passa para o outro lado também, vai ficar 4 menos 3, que dá 1. E aqui você tem que ter muito cuidado quando você tem um negativo no meio de uma desigualdade. Né? É muito diferente de trabalhar com a desigualdade do que trabalhar com a igualdade. Com a igualdade você pode transitar sinais negativos para cima e para baixo, dividindo, multiplicando, não tem problema. Mas quando você está numa desigualdade, o sinal negativo ele é um problema. Né? Porque a forma como você tem de resolver essa desigualdade com sinal negativo, né, é multiplicar todo mundo por menos 1. Né? Não tente passar o menos 2 para o outro lado. Se você simplesmente passar o menos 2 para o outro lado, você vai chegar à conclusão de que x tem que ser menor ou igual a menos 1/2, o que não vai ser verdade. Esse procedimento de dividir por menos 2 não é o correto. O correto aqui é multiplicar todo mundo por menos 1. Quando eu multiplico todo mundo por menos 1, tá bom? O que eu tenho que fazer é, aqui dá 2x, tá bom? Aqui dá menos 1. Só que a desigualdade ela inverte de sinal. Aí vocês, professor, mas por que a desigualdade ela inverte? Né? Ela inverte de sentido? Pelo seguinte motivo. Perceba, 1 é menor do que 2, certo? 1 é menor do que 2. Você sabe disso. 1 é menor do que 2. Mas, quando eu multiplico todo mundo por menos 1, menos 1 não é menor do que menos 2. Certo? Menos 1 é maior do que menos 2. Então, aquela desigualdade que era 1 menor do que 2 tem que ser corrigida. Quando eu multiplico todo mundo por menos 1, vai ficar menos 1 é maior do que menos 2. Então, por isso que inverte. Certo? Inverte o sinal. Então, aqui eu inverti. Ó. X ficou maior ou igual a menos 1/2. Tá bom? Muito cuidado aqui nesse momento. Certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou procurar soluções que satisfazem a esse rapaz aqui e esse outro rapaz. Vamos fazer o diagrama. Então, ó, a interseção dos dois conjuntos, o que a gente faz? Eu tenho lá, vamos voltar aqui, ó, x menor do que 1/4. X menor do que 1/4, ó, eu construo a reta. E o x tem que ser menor do que 1/4. Não pode ser o 1/4. Por isso que tem aqui, né, bolinha aberta. Bolinha aberta me diz que eu não posso usar este valor. Certo? Esse valor não faz parte da solução. Porque é x menor do que 1/4. Não é menor ou igual. Tá bom? Então, x menor do que 1/4 são todos esses valores aqui. Ó. Certo? É todos os valores à esquerda de 1/4 fazem parte da solução do problema. E a segunda solução, x maior do que menos 1/2. Então, x maior do que menos 1/2 é todo mundo aqui que está, né, pontilhado. Perceba que esse pontilhadozinho aqui significa que são os valores que eu posso ter como solução. Não significa que são todos os valores de solução, não. Mas é o conjunto S1. É aquele conjunto que satisfaz a primeira desigualdade. E aí o segundo conjunto que satisfaz a segunda desigualdade é o conjunto x maior do que menos 1/2. Aí, ora, você tem um conjunto que diz que é menor do que 1/4, o outro conjunto que diz que é maior do que menos 1/2. O que é que você vai procurar? A interseção dos dois conjuntos. Então, a interseção dos dois conjuntos são os valores
que são menores do que 1/4, mas que são maiores ou igual a menos 1/2. Então perceba, ó, o fato de eu construir as duas retas dessa forma, né, eu posso construir aqui um diagrama. E aí o meu diagrama diz que somente essa galerinha que está aqui no meio, dentro desse intervalo aqui, certo? Faz parte da minha solução. Porque esse pessoal aqui que está mais para a esquerda já não satisfaz aqui a segunda solução. E esse pessoal que está para além do 1/4 não satisfaz o segundo diagrama, o primeiro diagrama. Tá bom? Então eu vou buscar as soluções que estão aqui no meio. Solução completa do sistema. X pertencente aos reais, porque eu tenho uma infinidade de valores aqui no meio. Só para você ter uma ideia, menos 1/2 é menos 0,25. Desculpa, é menos 0,5. 1/4 é 0,25. Então, por exemplo, se é menos 0,5, 0,4, menos 0,3, menos 0,2, 0, 0,1, até 0,25. Não, 25 não pode, porque é bolinha aberta. Ó. Até 0,249999999999. Bom, então é qualquer valor menor do que o 0,25, mas não o 0,25. Então, solução geral, x maior ou igual a menos 1/2, mas, ao mesmo tempo, tem que ser menor ou igual a 1/4. Menor que 1/4. Tá bom? Então, essa aqui é a nossa solução do sistema. Tá certo? Vamos agora para um outro tipo de inequação, né, chamada inequação produto. Inequação produto é quando eu tenho duas funções e eu quero buscar soluções para o produto delas serem positivo ou o produto delas serem negativo. Tá bom? Perceba que aqui o que a gente vai fazer é usar simplesmente as regras de multiplicação convencional. Quem são as regras de multiplicação convencional? Esse produto aqui, né, de f de x e g de x só vai ser satisfeito quando você tiver, né, positivo com positivo dá maior do que zero. Né? Negativo com negativo dá maior do que zero. Você sabe que o produto de dois valores negativo dá positivo. E o produto de dois valores positivos dá positivo. Então, para resolver essa inequação aqui, produto, eu vou ter que buscar soluções que satisfazem, né, as operações comuns de multiplicação. Tá bom? Se eu tiver valores de f de x que forem, né, se eles forem, né, negativos, e valores de g de x que forem positivos, eu já não posso satisfazer essa desigualdade. Por quê? Porque o resultado dá negativo. Também eu não posso ir atrás de soluções onde o f de x é zero ou o g de x é zero, como acontece em geral nas raízes. Por quê? Porque vai anular o meu produto. Então vai ser maior do que zero. Então, aqui a gente tem dois casos possíveis. Digamos que eu estou trabalhando com f de x vezes g de x maior do que zero. Vou dar um exemplo depois. Então, quais são as soluções possíveis? F de x ser maior do que zero e g de x ser maior do que zero. Eu não posso ter outra possibilidade. Aí, para eu satisfazer também o conjunto, outra situação, é que tanto o f de x como o g de x tem que ser negativo. Então, perceba que eu começo a restringir, à medida que eu vou buscar a solução geral produto, né, tentar resolver essa inequação produto, eu começo a restringir as possibilidades da função. Né? Então, aqui eu vou buscar um conjunto de solução de S1 e S2, e aí eu vou ter que buscar aqui a interseção. Tá bom? Mas eu tenho outra possibilidade. A outra possibilidade é quando os dois forem negativos. Então, eu vou pegar a solução da S3, que é a da função f de x, solução S4, que é da g de x, e buscar a interseção dos dois. Então, a resposta final, a solução completa, finalmente, né, vai ser a interseção das duas, do f de x e g de x positivo, né, união com a interseção das duas serem negativas. Tá bom? Vamos ver o caso aqui aplicado, né? Vamos resolver no espaço real a inequação x mais 2 e 2x menos 1. São duas retas. Tá bom? Duas retas. E eu quero saber quais são os valores de x que me dizem que o resultado final é maior do que zero.
perceba, você não vai tentar multiplicar aqui, não precisa. Né? Se você for multiplicar, né, x por 2x e tal, isso aqui vai cair numa parábola. Né? E é desnecessário você caminhar pelo lado da parábola no momento. Você pode resolver esse problema só usando as retas, só usando as funções lineares. Aqui você tem uma função linear que ela é crescente. Aqui você tem outra função linear que ela é crescente também. O que você vai fazer? Você vai estudar o sinal da função x mais 2 e estudar o sinal da função 2x menos 1. O que você vai procurar? Quais são os valores de x onde o resultado aqui é positivo? Quais são os resultados aqui de x onde o resultado é positivo? Aí depois você vai procurar soluções para esse cara aqui negativo e esse rapaz aqui também negativo. Porque negativo com negativo dá positivo. Tá bom? Então, como é que a gente vai fazer? Primeira solução. Né? Isso aqui é uma reta. E a raiz dessa reta aqui é o x igual a menos 2. Perceba que quando eu substituo x igual a menos 2, essa reta aqui dá 0. Então, é uma raiz. Tá bom? X igual a menos 2 é uma raiz. Então, eu coloco aqui o valor da raiz. Né? Mas como eu tenho uma desigualdade aqui que não tem o valor do igual, eu não posso contar com essa solução. Por isso que é bolinha aberta. O fato da bolinha estar aberta aqui significa dizer que eu não posso contar com o menos 2 como solução do meu problema. Porque o menos 2, né, ele vai me dar um resultado que é 0. Eu não quero que seja 0, eu quero que seja maior do que 0. Tá ok? Tá bom? Então, eu tenho aqui o menos 2. E aí, a minha reta ela é crescente. Né? O x aqui, o m é positivo. O m é 1. Né? Quando a gente for fazer exercício, você vai ver como é que funciona isso para outros casos, onde é negativo e tal. Vamos ver. Mas aí é o seguinte, eu aprendi que funções crescentes, né? Ao lado direito da raiz, a solução é toda positiva. E ao lado esquerdo da raiz, a solução é toda negativa. Ou seja, os valores das imagens é negativo. Né? Com isso, para que isso aqui seja positivo, porque eu preciso que esse cara seja positivo, eu quero positivo com positivo, para o resultado continuar dando positivo. Professor, mas também tem um negativo. Calma, esse aqui é o primeiro caso. Né? É a nossa solução aqui, ó, S1 e S2 que eu estou procurando. Depois a gente faz o resto. Então vamos lá. Para que seja positivo, é preciso que o x seja maior do que menos 2. Está aqui. Então, todo mundo que é maior do que menos 2, exceto o menos 2, obviamente, é a solução do problema. Solução dessa primeiro caso aqui. A outra função, a raiz é 1 meio. Porque se você substituir 1 meio aqui, dá 0. Tá bom? Então, a outra solução ela vai ser o seguinte, ó, x, 1, x maior do que 1 meio. Ela também é uma função crescente. Né? O 2 aqui é positivo. Então, ao lado direito da minha reta, você tem valores de imagem positivo. E ao lado esquerdo, eu tenho valores de imagem negativo. Tá bom? Então, quem vai ser a interseção das duas soluções? Ora, eu percebo que eu só posso resolver corretamente esse problema. Né? Eu só vou obter aqui valores positivos e valores negativos, né? Valores positivos para essa função e valores positivos para essa outra função, quando o x for maior do que menos 2, mas também tem que ser maior do que 1 meio. Então, quem é as partes da solução que satisfaz o problema? É só esse pedaço aqui. Ó. Tá bom? É x ser maior do que 1 meio. Tá bom? Então, resolvido parte do problema. Você tem a solução interseção de 1 e 2. Ou seja, quem é que satisfaz as duas situações ao mesmo tempo? X maior do que 1 meio. Vamos agora para o segundo caso, onde eu procuro os valores negativos aqui para o resultado final dar positivo. Como é que ficaria? O segundo caso é o seguinte, ó. Perceba que a raiz continua sendo a mesma, menos 2. Bom, só que agora eu quero o valor da função que seja negativo, porque eu quero negativo aqui e negativo aqui. Tá certo? Então, a raiz continua sendo menos 2 e a outra raiz continua sendo 1 meio.
Só que agora é o seguinte, eu quero que seja negativo. Então, para ser negativo, eu vou para o lado esquerdo, né, do estudo do sinal de uma reta crescente. Você não tem uma reta crescente? Essa reta aqui não é crescente, essa daqui também. Então, à esquerda da raiz, os valores da função é negativo. Tá bom? Os valores da função é negativo. Então, como é que fica? Fica o seguinte, ó. Para resolver esse primeiro problema, tem que ser menor do que menos 1/2. Para resolver esse segundo problema, tem que ser menor do que 1/2. Menos 2 aqui, né? Aqui tem que ser menor do que menos 1/2. Né? Menor do que meio. Tá bom? Então, a interseção dos dois conjuntos, certo? Vai ser os valores que são menores do que menos 2. Tá bom? Os valores que são menores do que menos 2. Por quê? Porque os valores que são menores do que menos 2, eles obedecem, né, à regra do produto ser negativo com negativo. Tá bom? Negativo com negativo. Certo? É mais ou menos nessa brincadeira aí que a gente tem que procurar. Então, a solução S3, S4 vai ser o x ser menor do que menos 2. Então, vamos lá. No primeiro momento, né, para resolver a desigualdade, a inequação produto, eu peguei os x que são maiores do que 1/2. Por quê? Porque aqui é positivo, aqui é positivo. Positivo com positivo continua dando positivo. E nesse segundo momento aqui eu peguei os valores que são negativos. Por quê? Negativo com negativo dá positivo, o que satisfaz a minha equação original. Eu quero que todo mundo seja positivo. Eu quero que o produto dessas duas funções seja positivo. Então, resolvendo aqui, aqui é positivo com positivo, continua dando positivo na multiplicação. Negativo com negativo dá positivo na multiplicação. Então, solução final. O x pode ser pertencente ao reais, os x são pertencentes ao reais, tal que o x seja menor do que menos 2, ou seja, essa parte da solução aqui que está pontilhada. Né? Ou, também tem outra possibilidade, é o x ser maior do que meio. Então, está aqui essa mesma possibilidade. Tá bom? Então, você tem essa outra solução aqui também do sistema. Para ficar mais fácil de resolver isso daí, eu quero que vocês aprendam a usar esse diagrama aqui. Né? Fica fácil de você manipular isso aqui a partir do momento em que você já escreve as raízes e coloca quem é positivo para um lado e quem é negativo para o outro. Né? Vamos tentar entender aqui, ó, quem era a raiz da primeira reta? Menos 2. Quem era a raiz da segunda reta? 1/2. Então vamos lá para o diagrama. Eu coloco menos 2 aqui. E eu coloco 1/2 aqui. Certo? Menos 2 é a raiz de f de x. Então o sinal de f de x no menos 2 é 0. Porque é raiz. Tá certo? Só que a função ela é crescente. Tá bom? Ela é crescente. Então, se ela é crescente, do lado esquerdo da função, aqui vocês corrigem, acho que foi um erro da imagem mesmo, da resolução da imagem, aqui é positivo, tá bom? Então, a esquerda da imagem, aqui é positivo, tá bom? E aqui também é positivo, acho que foi um erro na hora de escanear a figura, né, trazer do livro para o scanner, né? Então, aqui é positivo, certo? Então, a esquerda de menos 2, todo mundo aqui é positivo. Quando a gente for fazer exercício, eu vou deixar mais claro para não ter esse probleminha aqui. Então, todo mundo aqui à esquerda da raiz, que é 0, é positivo. Por quê? Porque o f de x é crescente. A direita, né? Desculpa. A esquerda da solução aí é decrescente. Como a função é decrescente, ela é negativa. Uma função é crescente, ela é negativa. Tá bom? Uma função crescente. Então, a direita da raiz ela é positiva. E a esquerda da raiz ela é negativa. Está aqui. G de x, que era essa função aqui, ó, 2x menos 1, também é uma função crescente. Tá bom? Como ela é uma função crescente,
né? A direita da raiz vai ser positivo, a esquerda da raiz é negativo. Então vamos lá, ó. Quem é a raiz de g de x? A gente já encontrou, é 1/2. Tá aqui. Na raiz ele é 0. Certo? Na raiz ele é 0. Então, o que acontece? A direita dessa função g de x, a partir da raiz, ela é positiva. E a esquerda é negativa. Tá bom? E aí como é que você faz o produto? Ora, o produto de 0 com alguma coisa que é negativa continua sendo 0. O produto de alguma coisa que é positiva, que é positivo, tá bom? Corrija. Né? Positivo com positivo é vezes 0, dá 0. Então aqui é o produto, ó. Então vamos fazer o produto. Então é 0 aqui, 0 aqui. Só que os dois não satisfazem, porque eu não tenho uma igualdade. Né? Eu tenho uma desigualdade. Certo? Só que aqui é o seguinte, ó, positivo com positivo, multiplicar dá positivo. Então, tá ok. Porque o que eu quero no final, ó, vamos voltar. Eu quero que todo mundo seja positivo, ó, tá aqui, ó. Certo? Então, positivo com positivo dá positivo. Positivo com negativo dá negativo, então não satisfaz. O que tiver aqui no meio não interessa pra gente. Né? Por outro lado, também, negativo com negativo dá positivo. Então, tá ok. Por isso que eu tenho duas soluções. Eu tenho uma solução ou outra solução. Então, no final das contas, esse diagrama aqui é muito útil, porque você resolve tudo de uma vez. Né? E pode aplicar as regrinhas de produto aqui. Ó, positivo com positivo dá positivo. Positivo com negativo dá negativo. Negativo com negativo dá positivo. Então, quem é essa minha solução? X menor do que menos 2 e x maior do que 1/2. Tá bom? Tá ok? Então, é assim que se resolve uma inequação do tipo produto. Né? Vamos agora para as inequações do tipo quociente. Certo? Como é que ficaria? A ideia da inequação do tipo quociente, né, que é uma divisão, né, é a mesma coisa. Você vai usar basicamente o mesmo procedimento. Né? Só que você pode usar o mesmo diagrama. A única diferença é qual é? É que você vai atrás agora não de multiplicar e sim de dividir, mas o processo dos sinais é o mesmo. Certo? O processo de sinais da função é o mesmo. Né? Só que você tem que ter um cuidado além disso, né? Não só o fato de fazer a divisão dos sinais, porque menos com menos está positivo. Menos com mais, negativo. Na divisão também. Né? Mais com menos, dá negativo. Na divisão também. Tá certo? E mais com mais dá positivo também. Então você vai buscar aí justamente no lugar de multiplicar, você vai dividir, mas no final das contas a ideia por trás é a mesma. Né? Só que você tem que tomar o cuidado o seguinte. Quando você vai tirar as raízes de g de x, ora, o que significa ser raiz? Ser raiz é um ponto x em que a função dá 0. Né? E 0 no denominador não é legal. Você não consegue definir. Então você tem que ter muito cuidado, né? Porque aqui no produto, 0 vezes alguma coisa positiva, né? Ou negativa, não tem problema, continua dando 0. 0 junto com alguma coisa que é positivo ou negativo, multiplicado por isso aqui, né? Você pegar o 0 e multiplicar por qualquer coisa positiva, continua dando 0. Agora, quando for uma divisão, tem um problema. 0 dividido por alguma coisa negativa, não tem problema, continua dando 0. 0 dividido por alguma coisa que seja positivo, continua dando 0. Só que alguma coisa positiva dividida por 0, aí você não consegue dividir. Isso significa dizer que o 0 aqui nem faz parte do domínio do quociente, da expressão quociente, né, da fração aí, da função racional.
tá bom? Que é uma forma de quociente, certo? Então, perceba que você tem que ter só esse cuidado, porque o zero aqui vai deixar de fazer parte até do domínio da função. Se não faz parte do domínio, quanto mais da solução do problema, né? Não é que a função deixe de ser função, é só naquele ponto lá não vai ser definido. Então, quando o g de x aqui for zero, que são justamente nas raízes, né, você tem que tomar um cuidado que o denominador não pode ser nulo, né? Então, então isso aqui é chamado de inequação quociente. Então, considerando que as regras de sinais do produto e do quociente de números reais são semelhantes, são análogas, podemos então construir o quadro quociente de modo análogo ao quadro produto, só que observando o fato de que o denominador de uma fração não pode ser zero, tá bom? Ok? Então, é isso que a gente vai ter que tomar o cuidado. É somente prestar atenção nessa situação, mas as ideias são as mesmas. Quando a gente for fazer exercício, você vai ver que é bem simples, tá bom? Então, vou mostrar só um exemplo aqui, para a gente ficar mais, tentar entender, né? Vamos lá. Vamos resolver a inequação em R, que é dada por esse quociente aqui, né? Aqui esse quociente aqui, perceba que ele não coloca o zero aqui já para dificultar um pouco, né? Então, como é que fica? 3x mais 4, 1 menos x menor do que 2. Aí o que é que você vai fazer? Você vai passar o 2 para o outro lado, primeiro, para ajeitar a equação. Quando você divide aqui 1 menos x, né, dividido por 1, dá 1 menos x vezes 2, vai ficar 1 menos x. 1 menos x. Ajeita a expressão de cima, ó, 3x mais 2x vai dar 5x. 4 menos 2 dá 2. Então, você fica com a reta aqui que é 5x mais 2 em cima e 1 menos x, né, embaixo. Tá bom? 1 menos x embaixo. Isso aqui tem que ser menor do que 0. Como é que fica a nossa solução? Primeira raiz aqui é o quê? X igual a menos 2 meios. Menos 2 quintos, desculpa. Né? Menos 2 quintos. Como é uma função crescente, tá bom? A direita da raiz ela é positiva e a esquerda da raiz ela é negativa. Aqui a raiz é quanto? É 1. E agora é uma função decrescente. Então, a direita da raiz como ela é decrescente, é negativo. E a esquerda da raiz é positivo. Tá bom? Como é que fica o diagrama? Tá aqui, ó. Primeira função, 5x mais 2. Na raiz que é menos 2 quintos, é 0. Tá bom? A esquerda, a direita da raiz, como ela é uma função positiva, crescente, né, você tem valores positivos. E à esquerda você tem valores negativos. Tá bom? Função 1 menos x. Função menos x, a sua raiz é 1. Está aqui, a função é 0. Né? Só que ela é decrescente. E aí a direita dela é negativo. E a esquerda é positivo. Então, como é que vai ser a divisão? F de x dividido por g de x. Negativo dividido por positivo dá negativo. 0 dividido por alguma coisa positiva é 0. Então, perceba que o menos 2 quintos faz parte da solução. Por que faz parte da solução? Porque eu tenho um menor igual. Eu quero saber onde é que é 0 também. Então, aqui também faz parte da solução. Por isso que é bolinha fechada. Então, aqui é negativo. Negativo dividido por positivo dá negativo. Beleza, satisfaz o meu problema, porque eu quero justamente as situações onde isso aqui é negativo ou 0. Então, aqui no meio, ó, positivo com positivo dá positivo. Então, não quero, porque eu quero que seja negativo ou 0. Né? Vamos lá. Ó. Aqui é positivo, só que o g de x é 0. Então, eu não posso dividir um número positivo por 0. Né? Então, esse resultado aqui não existe. Tá bom? Essa divisão não vai existir. Então, é por isso que aqui ó, fica a bolinha aberta. Não faz parte da solução. Né? Não vai fazer parte da solução. Certo? Em compensação, à direita desse valor, você tem um valor positivo. Aqui você tem um negativo. Positivo dividido por negativo dá negativo. Então, faz parte da solução. Porque eu quero saber
onde é que a função é 0 ou menor do que 0. Então está aqui, ó, negativo e negativo aqui. Quem é a minha solução como um todo? Todo x que seja menor do que menos 2/5 e também o menos 2/5 é uma solução, né? Ou x maior do que 1. Mas o 1 não pode, certo? Então, x maior do que 1. Então, essa aqui é a solução final da minha inequação quociente, tá bom? A gente vai fazer vários exercícios, então eu vou mostrar para vocês mais na frente, na próxima aula, como é que a gente pode trabalhar aí diversas inequações, tá bom? Ok?